Naturalmente, irmão, é para você ter 3 famílias. Amém? 3. É a família que você pertence como filho, a família que você forma quando se casa, e a igreja. A igreja é uma família. Amém? Assim como tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus preparou para nós 3 famílias. Se você teve algum problema com a sua família biológica, mas aí você tem a oportunidade de formar uma família. Mas se de repente também você teve problemas com a família que você formou, aí Deus te dá uma 3ª família, a igreja, em nome de Jesus. Amém? Que é para você não ter problema com família. Amém? Aplauda Jesus. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã, para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. 13. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai, que poucos aqui já tenha lido. Talvez alguns já leram partes. Mas este livro de Ester, você sabe que a palavra Ester é uma palavra persa. O verdadeiro nome dela era Hadassa. Hadassa é um nome hebraico. Era o nome de origem desta jovem, Hadassa. Mas ela fazia parte do povo que foi levado para a Babilônia. Aqui é um livro que foi escrito em acontecimentos que aconteceram fora do território de Israel.
Para você que ler aí um pouco as Escrituras, vou tentar situar você dentro do mapa geográfico. Quando você lê o livro de Daniel, você vai ver o Daniel interpretando os sonhos de Nabucodonosor, não é? O Nabucodonosor foi o grande rei que invadiu o território de Israel. Depois o filho de Nabucodonosor assume o reino, e ainda era Daniel, na época, o homem de Israel que tinha as revelações. Mas depois, aquele rei fez uma festa, um banquete, usando as coisas do templo, apareceu aquela mão. A mão era uma sentença de juízo. O rei foi morto e o reino foi dado para os persas. E assumiu o reino um rei chamado Dario. Depois da morte de Dario, foi que entrou este rei Assuero, também conhecido como o Grande Artaxerxes. Então, o livro de Esther fala de acontecimentos depois do livro de Daniel. Embora o livro de Daniel esteja aqui na frente e o do Esther lá mais atrás, mas os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica. Então, quando você vê o livro de Daniel, ele está em um tempo, e logo depois dos tempos de Daniel, aconteceu o episódio de Esther. Amém? Estou tentando fazer você situar a compreensão, você que já conhece um pouco as Escrituras. Bom, neste período do rei Artaxerxes o Grande, ou o Assuero, como era chamado, a Hadassa e Mordecai, uma família judia, onde Mordecai era o tio dessa jovem, que era ao mesmo tempo o pai. Então era uma jovem que não tinha pai e nem mãe. Então imagine uma jovem que é uma deportada, uma estrangeira, que pertence a um povo que foi levado escravo e que agora não tem pai e não tem mãe. As expectativas dessa jovem eram muito baixas. Foi batizada pelos seus pais judeus como Hadassa. Hadassa significa mirta. Mirta é uma flor, uma florzinha branca, que tem um cheiro agradável. Então ela era chamada de flor. Mas todo judeu, quando chegava na Babilônia, o nome era mudado. Ela recebia, ou ele, um nome babilônico. Então ela passou a ser chamada de Esther, que significa estrela. E todos os nomes babilônicos apontavam para um deus, algum tipo de deus da Babilônia. Um dia, houve uma reviravolta no reino, e um homem chamado Amã, que fazia parte do conselho do reino, foi premiado como primeiro-ministro, foi elevado acima dos outros
Abaixo do rei era ele era um vice-rei. E o diabo colocou nele um ódio dos judeus. E ele foi dizer para o rei que o povo judeu, que dentro do reino de Artaxerxes, que era composto de 127 províncias, 127 pequenos reinos. Para você ter uma ideia, o reino do Artaxerxes, ele ia da Índia até a Etiópia. Da Índia à Etiópia. A Índia é um dos países hoje mais populosos do mundo. Para você ter uma ideia, enquanto o Brasil, que é grande, tem 210 milhões de habitantes, 210 milhões, a Índia tem 1,4 bilhões. Um 1,4 bilhões de habitantes, a Índia. Quantos Brasil cabe? 200. 1 bi dá 4, dá 5. 400, 6, 7. 7 vezes a população do Brasil. A Índia. E o reino do Artaxerxes ia da Índia à Etiópia. Do território da Índia até a Etiópia é quase 4.000 quilômetros. Só para nós termos uma dimensão do grande reino que o rei Assuero, o Artaxerxes, reinava. Então era tão grande que ele tinha 127 províncias que eram pequenos reinos. Assim como o Brasil tem 20 e poucos estados, cada um tem um governador, o reino do Artaxerxes tinha 127 províncias e cada um tinha um governador. E um dia, esse rei Artaxerxes, ele chamou todos os seus governadores, e cada governador tinha a sua equipe, e ele chamou todos para um grande banquete, uma grande festa que durou mais de 100 dias, porque o rei queria mostrar para os seus liderados, eram chamados de sátrapas, ou prefeitos, ou governadores, a grandeza do reino. Então ele fez uma festa que nunca tinha acontecido antes. E no meio desta festa, muito vinho, muita bebida, muitas mulheres, muita dança. Num certo momento da festa, em um dia especial, o rei queria que todos conhecessem a sua esposa. O rei tinha muitas mulheres, mas ele tinha uma que era a rainha, que era a esposa. As outras eram concubinas. Mas a mulher do rei era uma mulher muito bonita. Era uma mulher que se sobressaía todas as outras. Então o rei, em um determinado momento da festa, onde todo mundo estava bem elevado, bebendo vinho, ele mandou chamar a rainha, porque ele queria que a rainha desfilasse na frente dos seus líderes, dos seus governadores. Ele queria mostrar a beleza da sua esposa para todos os seus servos. Quando ele deu essa ordem,
mandou que a rainha entrasse, a rainha chamada Vasti. Ela não quis entrar, porque ela, como rainha, ela não queria ficar desfilando na frente daqueles homens. Então ela simplesmente botou o pé na parede e disse: eu não vou. E não foi. Quando isso aconteceu, isso pareceu muito mal aos olhos dos conselheiros do rei. E os conselheiros do rei chamaram o rei e disse: ó rei, você não sabe o tamanho do problema, do mal que a Vasti causou ao recusar-se entrar na presença do rei. Amanhã, as princesas, que são esposas desses governadores e de todos os príncipes, vão fazer a mesma coisa com seus maridos. Quando os seus maridos pedir qualquer coisa para elas, elas vão se recusar, porque este exemplo, esta atitude, esta recusa de Vasti vai causar um grande mal no teu reino. E aí o rei percebeu que era verdade. E aí eles disseram: nós te aconselhamos que você baixe um decreto que nunca mais a Vasti, esta rainha, vai entrar na tua presença. Que seja tirada a coroa da cabeça dela. Que ela não entre mais na sua presença. Então o rei prontamente baixou o decreto que a partir daquele dia Vasti nunca mais entraria e que na presença do rei, e que o seu título de rainha, ela estava sendo destronada e que a sua coroa estava sendo removida. E assim foi. E no decreto também dizia: eu, rei Assuero, ordeno que todas as mulheres honrem seus maridos. Respeitem seus maridos e tratem seus maridos com reverência. E assim aconteceu. O rei baixou o decreto, todos souberam: olha, a Vasti, a rainha, ela se recusou a entrar na presença do rei. O rei eliminou ela para sempre. O tempo passou uns dias, e o rei ficou triste. E os conselheiros perceberam que a tristeza era a saudade da rainha Vasti. Então eles chegaram para o rei com um novo conselho e disseram: ó rei, nós aconselhamos que sejam procuradas em todo o teu reino mulheres, moças, jovens, e se deem aos eunucos, às tuas servas, para que elas sejam tratadas, para que elas passem por um tratamento de beleza durante um ano. Um ano elas vão ser cuidadas, elas vão ser tratadas, elas vão ser acolhidas, para que depois de um ano, todas essas jovens selecionadas, elas façam um desfile na presença do rei, e o rei então vai escolher uma que vai ser a substituta da rainha que você destronou. Aí aquilo alegrou o coração do rei,
Aí foram atrás em todo o reino de jovens, moças, para fazer primeiro parte da primeira seletiva, ser selecionada ali uma quantidade de jovens, e no meio dessas, a Esther, a filha adotiva de Mordecai, Mardoqueu, algumas versões chamam Mordecai, outras chamam de Mardoqueu, mas a Esther, que era Radassa, entrou no concurso e passou na primeira seletiva, e foi para aquele tratamento de 1 ano, e durante 1 ano, aquelas moças bonitas foram tratadas e ficaram muito mais bonitas do que já eram, ficaram muito mais belas, contrataram os melhores costureiros do mundo para costurarem suas roupas, para fazer uns trajes de gala, para poder entrar na presença do rei, e o rei então olhar e escolher uma. Irmão, por obra do Altíssimo, quando aquelas mulheres, cada uma mais bonita do que a outra, passaram na presença do rei, que chegou a vez da Esther, a Radassa. Quando a Esther passa, o rei não consegue mais tirar os olhos dela. Quando todas passaram, o rei então disse: já tenho a escolhida, e apontou para Esther e disse: essa daqui é a mulher que eu escolho para ser minha esposa, para ser a rainha, para ser a mulher no lugar de Vasti. E daquele momento, a menina pobre, sem pai, sem mãe, se torna uma das mulheres, uma não, a mulher mais importante do mundo da época, a rainha Esther. Então ela foi coroada e foi entregue ao rei, e a Bíblia conta que o rei se alegrou e esqueceu de Vasti. Mas depois disso, aí vem a história do Amã. O Amã foi um primeiro-ministro que tinha ódio dos judeus, porque até então o Mordecai tinha dito para Esther: não diga de que povo você é, não diga que você é judia. Então o rei se casou com uma judia sem saber de que povo ela pertencia. Quando Amã foi falar com o rei e disse: ó rei, tem um povo no meio do teu povo, porque o grande reino ele conquistou, e tinha povos de muitas nacionalidades que o reino da Pérsia conquistou. Mas aí ele disse: olha, tem um povo no meio deste povo que é um povo que não te obedece. Eles são fofoqueiro, eles são barraqueiro, eles são desobedientes, eles não obedecem o teu reino, não adoram os teus deuses, eles têm os deuses deles, eles não se submetem às tuas ordens. Este povo deve ser destruído. Este povo está comprometendo o teu reino. E ele acrescentou: se o Senhor baixar um decreto para que este povo seja destruído todos, eu vou dar um presente, eu vou dar uma oferta. Aí deu lá um valor exorbitante de prata e de ouro
Ele disse: eu vou depositar nos cofres do reino esse valor. O rei, diante de tantas informações, baixou o decreto para o aniquilamento, o extermínio do povo judeu no meio do reino da Pérsia. Quando Mordecai soube, leu o decreto, aí bateu desespero em todos os judeus, porque o rei dizia assim: quem matar um judeu pode ficar com o que é dele. Essa era a ordem. Quem matar um judeu pode ficar com a casa dele. Quem matar um judeu pode ficar com os bens dele. Quem matar um judeu tem o direito de se apossar de todos os seus bens. Imagine como as pessoas ficaram. Só que ele deu uma data. Ele disse: o extermínio vai acontecer dia tal. Irmãos, escute com muita atenção, porque eu creio que essa história não é nova até aqui. Muitos conhecem. Quando Mordecai leu o decreto, ele rasgou suas vestes, vestiu pano de saco, que era um hábito dos judeus de humilhação. O judeu, quando ele ia orar, quando ele ia se humilhar, ele rasgava as vestes que ele tinha e vestia uma roupa humilde, rasgada, e ficava de pé descalço, clamando a Deus. E o Mordecai fez isso, e foi lá na porta do palácio para falar com o rei, mas foi impedido de entrar. Ninguém podia entrar na presença do rei vestido de pano de saco. Quando alguém ia entrar na presença do rei, tinha que estar bem vestido. Embora ele fosse um membro do clero, um membro das autoridades, mas como ele estava vestido, ele não podia ter acesso ao rei. Mas alguém foi dizer à rainha: olha, teu pai está lá fora, o Mordecai, vestido de pano de saco na porta do rei. Aí a rainha mandou a pessoa dizer: pergunta para ele o que aconteceu. Aí o Mordecai foi e contou: olha, aconteceu isso, tem um decreto que vai matar todos os judeus. Todos os judeus serão exterminados no dia tal. É hora de você fazer alguma coisa. Aí o rapaz foi lá dizer para Esther: olha, tem um decreto assim, 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 assado, que vai matar todos os judeus. Ela judia, mas ninguém sabia. Aí ela manda responder para o Mordecai, diz para ele que ninguém pode entrar na presença do rei, porque tem uma lei. A lei diz que se alguém entrar na presença do rei sem ser chamado, corre o risco de morte. Só pode entrar na presença do rei quem é chamado. Se alguém ousar entrar na presença do rei sem ser chamado, o rei tem que fazer um gesto. E se ele não fizer esse gesto, que é estender o cetro, significa, os guardas já ficam atentos. Se o rei não estender, eles já pegam aquele, e aquele homem ou aquela mulher já vai ser executada. E ela mandou dizer para Mordecai: Mordecai, ninguém pode entrar na presença do rei, porque se alguém entrar na presença do rei, pode ser condenado à morte. Mordecai escuta. Aí o Mordecai vai dizer o seguinte: manda dizer para Esther que não pense ela que se os judeus forem exterminados, ela vai escapar. Não pense ela que por estar aí detrás desse muro,
ela vai escapar. Segundo, se ela não se levantar para interceder pelo seu povo, o nosso Deus vai levantar um livramento de outra forma. Deus vai dar livramento. Agora ela não vai escapar. Porque, na certeza, foi para isso que Deus colocou ela lá. Diga para ela, ela está lá como rainha, exatamente para poder interceder pelo seu povo. Quando o rapaz chega lá que conta para Esther as palavras de Mordecai, aí ela diz, é verdade. Aí ela manda dizer para Mordecai, diga para todo mundo jejuar, porque eu também vou jejuar, e eu vou entrar na presença do rei. E eu vou interceder pelo nosso povo. Se eu morrer, morri. Mas eu vou fazer. Escute uma coisa, irmãos. Muito importante. A primeira coisa, irmão, que você precisa ter para você conhecer e saber qual é a sua missão, é você ter a sua identidade. Quando você não sabe, quando você não assume quem você não conhece qual é a sua missão. A primeira coisa para você saber qual é a sua missão é você saber quem você é. Você descobre quem você descobre a sua missão. No nosso mundo, como você descobre quem você é? Quando você nasce, é feito um registro. E depois daquele registro, naquele registro está o nome do seu pai e o nome da sua mãe e o lugar a quem você pertence. Isso é chamado de pertencimento. Logo em seguida, você vai tirar sua RG. Um dia eu ouvi alguém dizendo assim, pastor, nós somos apenas um número, uma RG. RG quer dizer registro geral, identidade. Você recebe um papelzinho verde, chamado de identidade, RG. Aí a pessoa me disse, pastor, nós somos apenas um número. E eu disse, não. O número, sua RG, é para localizar seus dados. Pelo número, se localiza os seus dados. E lá nos seus dados, vai estar escrito a quem você pertence. No começo da sua vida, você pertence ao seu pai e à sua mãe. Na minha RG está escrito assim, filho de Messias Cirilo da Silva e de Ana de Amorim Lopes. Olha, filho do Messias e da Ana e João de Deus, é o fraco. Olha os nomes. Então nós descobrimos qual é a nossa missão quando nós entendemos a quem nós pertencemos. Então eu sei que uma das missões da minha vida era honrar, respeitar, obedecer e seguir as instruções do seu Messias e de Dona Ana. Então eu entendi uma parte da minha missão. Depois de um tempo, eu me casei.
Ao me casar, eu entendi um pouco da minha missão. Qual é a minha missão? A quem eu pertenço? Eu pertenço à minha esposa. Em qualquer documento que for registrado quem é a minha esposa, vai estar escrito que eu pertenço, eu sou o marido, eu sou o esposo de Thalita Veras da Silva. Então eu descubro minha missão quando eu descubro a quem eu pertenço. Se você não sabe a quem você pertence, você não conhece sua missão. A esposa, ela sabe qual é uma das suas missões na vida, quando ela diz: eu pertenço, sou do verbo pertencer. Eu sou esposa de fulano. Já descobri a minha missão. Por que Esther não entendeu a princípio qual era a sua missão? Porque não estava clara, ela não tinha assumido sua identidade. E o Mordecai disse: você é judia e sua missão como judia é defender seu povo. E quando você entende a quem você pertence, você entende que Deus lhe colocou num lugar X para cumprir sua missão. E você sabe qual é a sua missão quando você sabe a quem você pertence. Eu sou de quem? Eu sou da Thalita Veras. Parte da minha missão. Eu sou mais de quem? Eu sou de Jesus. Amém? Então, se eu sei a quem eu pertenço, eu percebo logo qual é a minha missão. Eu percebo minha missão a partir do ponto em que eu sei e tenho consciência de a quem eu pertenço. Eu sou de Jesus. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, e começa dizendo: Pai, santificado seja o teu nome, ele estava querendo dizer que nós devemos orar, chamando o Senhor de Pai, e comprometido com a santidade de Deus, e dizer: Senhor, tudo aquilo que não santifica o teu nome, tudo aquilo que não santifica o nome do Senhor, que de alguma forma macule, inode, manche, então eu vou rejeitar na minha vida. Pai, santificado seja o teu nome. Tudo que eu vou pedir, tudo que eu vou fazer, está como objetivo a santidade de Deus. Amém, amados? Qualquer coisa que compromete a santidade de Deus, eu estou rejeitando. Eu não vou querer ninguém que compromete a santidade de Deus muito perto de mim. Eu não vou me sentar numa rota de pessoas que não levam a sério a santidade de Deus. Eu não vou seguir um conselho que não tem como prioridade a santidade de Deus. Eu não vou fazer um negócio que não tem como compromisso a santidade de Deus. Eu não vou me vestir, eu não vou falar, eu não vou me envolver, eu não vou cantar, eu não vou tocar,
eu não vou estar, eu não vou fazer nada que comprometa a santidade de Deus. Por isso, Pai, santificado seja o teu nome. Amém? Como eu descubro qual é a minha missão? Quando eu descubro a quem eu pertenço. A lei do pertencimento. A Esther estava lá alheia, não alheia. Era impossível ela não ter conhecimento dos fatos. Ela deve ter ouvido, mas não se importou. Como quem diz, não é meu problema. Mas aí o Mordecai foi lá e disse: você está aí, é exatamente como provisão de Deus, para você defender o seu povo. E aí ele disse: e se você se recusar a defender o teu povo, Deus vai fazer outra coisa. Porque Deus não está sujeito a homens. Agora tu não será livre. Como quem diz assim, Deus coloca a gente em um lugar para cumprir uma missão. E quando nós nos recusamos a cumprir a missão, Deus moverá outros meios para cumprir a missão, mas nós vamos pagar um preço. Então ela disse: pois então eu vou. Ela disse: pois bote o povo para jejuar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou entrar na presença do rei. E se eu morrer, morri, mas eu morri lutando, fazendo o que Deus me chamou para fazer. A quem você pertence? Qual é a igreja que você pertence? Existem muitas pessoas, irmão, que não entendem a missão de Deus, que cria, que inventa sua própria missão, porque não tem identidade de igreja. Aí elas não são chamadas para cumprir propósito e elas inventam coisas. E quando elas inventam da sua própria cabeça, o que elas inventam nunca vai dar resultado nenhum. Não dá resultado. Eu pertenço a quem? Eu pertencia ao seu Messias e à dona Ana. Até que eu cresci, eles se foram. Eu me casei, hoje eu pertenço a uma outra pessoa. Eu pertenço a Jesus. Eu pertenço à igreja do Evangelho quadrangular. Amém? E quando eu sei a quem eu pertenço, eu compreendo qual é a minha missão. E Deus vai me dar vitória na minha missão. Amém, igreja? Glória a Deus! Descubra a sua identidade. Existem muitas pessoas que elas vivem sem identidade. Você sabia que uma pessoa sem identidade, ela não vota, ela não trabalha, ela não se aposenta, ela não tira prêmio nenhum. Se ela ganhar um prêmio na Mega Sena, ela não tira. Você sabia, irmão, que sem documento você não consegue nem se internar na Peniel? Quando a gente pega um sem documento, a gente manda tirar o documento. Não dá nem para se internar numa casa de recuperação. Mas tem pessoas que vivem uma fé sem ter identidade. E existem pessoas que forjam uma identidade particular. Não faça isso. Primeiro, você vai inventar sua própria missão.
você vai inventar e vai dar errado. Não vai ter sucesso, porque Deus não trabalha assim. O resto da história aqui, acredito que você conhece muito bem o que acontece, porque o Mordecai, servo de Deus, encorajou a filha entrou na presença do rei, e quando ela entrou, ela estava 30 dias sem falar com o rei, mas ela se veste nas suas vestes de rainha, ela assume o seu lugar, ela se veste com as vestes de rainha, e ela entra no pátio, o pátio que ficava de frente ao trono, e o rei estava lá, e ela entra na presença do rei. Quando ela entra na presença do rei, ela olha para o rei, e o rei pega o cetro e levanta. E ela vem caminhando e toca na ponta do cetro. E o rei, cheio de alegria, diz: minha rainha, o que tu desejas? Me pede, e eu te darei até a metade do reino. E ela sabiamente disse: venha a um banquete que eu lhe preparei, e eu vou te dizer o que eu quero. Aí o rei chamou quem? Para fazer companhia no banquete da rainha? O Amã. Amã, a rainha está preparando um banquete para mim, quer fazer um pedido. Vem amanhã, vem participar do banquete comigo. Aliás, para ser sincero, o texto diz que a rainha diz para o rei: convida também Amã. Porque ela ia botar o Amã de frente com o rei. Quando o rei convidou o Amã ficou todo, chamou a família dele e disse: olha, o negócio está muito bom. O rei me convidou para uma festa íntima, só ele e a esposa, e ele não convidou mais ninguém, ele convidou a mim. Aí a esposa do Amã diz para ele: prepara uma forca bem alta, e tu aproveita lá para tu pedir a cabeça do Mordecai, já que os judeus vão ser mortos, mas tu pede que o Mordecai seja tu o executor. Aí ele mandou preparar a forca. No dia seguinte era para ele sentar com a rainha Esther. O que acontece naquela noite, na noite que antecedia o encontro com a rainha Esther? O rei não dorme. O rei fica numa insônia. Aí ele chamou os servos e disse: servos, leiam para mim o que está escrito aí no livro das crônicas do rei. Existia um livro onde era escrito todos os acontecimentos do rei. Como ele estava em insônia, eu acho que ele queria alguma coisa para fazer ele dormir. Nada melhor do que ouvir uns abacaxi que já tinha acontecido. Aí o rapaz lá foi ler, leu, aí chegou numa folha, estava escrito assim: dia tal, fulano e fulano tentaram matar o rei, e um homem chamado Mordecai descobriu, avisou para o rei mandou investigar. Era verdade, quase o rei ia morrendo. Aí o rei mandou executar os dois homens.
Aí leu, aí passou para outra folha, aí foi para outro assunto. E ele disse: menino, volta aí, lê de novo. Como foi? É dia tal, fulano e fulano tentaram matar o rei. Mas o Mordecai descobriu, avisou o rei mandou investigar e era verdade. Aí ele pergunta: vem cá, foi escrito aí alguma coisa que foi feita alguma recompensa ao homem que salvou minha vida? Aí o homem olhou, não. E não. Como é que pode? O homem salvou a minha vida e não foi feita nenhuma recompensa? Amanhã nós vamos resolver esse assunto. Quando foi cedo, irmão, quem estava na casa do rei, cedo para a festinha? O Amã, todo tranquilo. O rei me convidou para uma festa, só ele e a esposa, né? Aí o rei se levantou cedo, perguntou: quem está aí fora? Aí disseram: é o Amã. Ih, rapaz, chegou cedo para a festa. Chegou. Manda ele entrar aqui. Aí o Amã entrou. Aí o rei, sem saber de nada. Nós estamos sabendo de tudo agora, né? O rei sem saber, o Amã sem saber o que tinha acontecido, e o rei muito menos. O rei perguntou ao Amã: Amã, estou em dúvida aqui numa coisa, e eu queria que tu me desse uma opinião, me ajuda aqui a tomar uma decisão. Aí ele: pois não. Ele disse: vem cá, existe uma pessoa no reino que eu quero honrar, mas eu quero honrar. O que tu sugere? Aí o Amã mexeu aqui na cachola, no tique do teco, e pensou: a quem mais o rei quer honrar senão a mim? Ele quer honrar a mim. Aí ele disse: rei, eu sugiro que o homem a quem o rei quer honrar, o senhor deve vestir ele com as vestes reais, colocar na cabeça dele a coroa do rei, mandar preparar o cavalo que só o rei monta, cavalo real, pegar um dos seus príncipes mais nobres para puxar o cavalo e sair nas principais ruas da cidade dizendo assim: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. E o rei disse: perfeito, vou fazer isso. Pois faça com que nenhuma dessas suas palavras caia, e faça tudo o que você disse. Você vai puxar o cavalo, e você vai fazer isso para com o judeu Mordecai. Irmãos, posso imaginar a cara de Amã puxando o cavalo com Mordecai em cima. Irmão, quando ele chegou em casa, que ele contou para a família dele o que tinha acontecido, sabe o que a mulher dele disse? A mulher dele disse assim: olha, se este homem Mordecai é um judeu, e tu já começou a cair na presença dele, tu pode ter certeza que coisas piores virão. Porque tu está caindo, porque ele é um judeu, e todos sabiam que os judeus serviam ao Deus do céu. Ele correu, foi para a festa. Lá na festa, chegou a hora, o rei pergunta mais uma vez: rainha, o que você pede? Me peça, e lhe será dado
até metade do rei. O rei disse, a rainha disse: eu quero que você salve a minha vida. Estou condenado à morte. Alguém quer me matar. Tem um homem que vai me matar. Irmão, você que é casado sabe que se tem uma coisa que mexe com um camarada, com um homem, é quando alguém ameaça a esposa dele. Se alguém xinga ou alguém ameaça a esposa dele, um homem, ele vai para um outro plano. Ele vai para um outro nível. Nessa hora o rei ficou vermelho, azul, roxo e disse: quem quer te matar, Esther? Me diz quem é esse? Ora, a esposa, a rainha, ela se virou Amã. Foi ele que fez você fazer aquele decreto para matar o judeu, porque eu sou judia. Irmão, o rei ficou tão irado que ele se controlou para não falar e tirou a cara e saiu. Quando Amã viu que o seu fim estava decretado, ele correu aos pés da Esther e agarrou os pés. Quando ele agarra os pés da Esther, o rei volta. Quando o rei volta, vê ele agarrado nos pés da Esther. Aí ele diz: tu quer violar minha esposa na minha frente? Os guardas, quando ouviram isso, correram e cobriram a cabeça de Amã. E um guarda disse: ele fez uma forca lá na casa dele para Amã. O rei disse: pois enforque ele lá. Queridos, você como cristão, você tem que ter uma identidade. Amém? Descubra a sua identidade, você descobre a sua missão. Quem é você? A quem você pertence? Eu pertenço a uma esposa, a um Jesus e à igreja do Evangelho Quadrangular. Glória a Deus. Percebo claramente qual é a minha missão. Sei perfeitamente qual é a minha missão. Amém, igreja? Glória a Deus. Cumpra a sua missão. Deus lhe colocou onde você está para cumprir uma missão. Deus pode te levar a qualquer outros lugares, mas para cumprir uma missão num tempo determinado. Fique de pé, eu quero orar por você, em nome de Jesus.